Amém. Louvado seja Deus pelo louvor, louvado seja Deus pela sua palavra. Nós engrandecemos o nome do Senhor. Seja engrandecido o nome do Senhor pela nossa vida, pela sua vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda Ele irá fazer. Amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para nós, para a minha vida, para a sua vida. No Salmo, que eu gostaria que você abrisse, no Salmo 104. Hoje eu quero falar sobre exemplo de uma vida vitoriosa. Exemplo de uma vida vitoriosa no Salmo 104, no versículo 1. Depois nós leremos o versículo 13, o versículo 14 e depois o versículo 24. No livro dos Salmos, 104. Jesus. Agradecidos estamos a Deus por essa palavra que mexe com a nossa estrutura, com a nossa alma, porque ela é viva e eficaz. E nesse momento, rogamos em nome de Jesus, que cada coração seja atingido por essa palavra, não a palavra do pastor, mas a palavra do Supremo Pastor, do Senhor Jesus. Obrigado, que sejamos canal de bênção para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Exemplo de uma vida vitoriosa. Interessante que este salmo é um salmo de louvor a Deus. Esse salmo é um salmo de contemplação às maravilhas que Deus, o Criador, fez. Com suas mãos poderosas, Ele criou a natureza, Ele criou o universo e também criou você. Em forma de poesia, o salmo ou o salmista, ele faz uma menção de Gênesis, capítulo 1, sobre a criação de Deus. O salmista também tem uma atitude de adoração, não à natureza, mas ao Deus que a criou. Ele bendiz em sua alma ao Deus magnífico e majestoso pela variedade, diversidade, exuberância que a terra possui, e o Senhor como sustentador de toda a criação, pois nós sabemos tudo o que Deus fez, eis que era muito bom. Podemos tirar também vários exemplos
da própria natureza, dos seres viventes. Muitos tiram exemplo da própria águia. O próprio Senhor, Isaías, fala da águia. Muitos tiram exemplos também de árvores. Aquelas árvores, certas árvores que passam por incêndios e depois ela renasce, toda a sua folha, seus galhos começam a crescer. São vidas que têm vitórias. Seja no reino animal, no reino marinho. Eu quero trazer um exemplo também de uma árvore chamada bambu chinês. Apesar do coronavírus, que todo mundo que vem de lá, da China, eu quero trazer um exemplo dessa árvore, de que esse bambu chinês, ele traz, eu quero fazer uma analogia, uma metáfora, claramente trazendo para nós, dentro de textos bíblicos, para que a gente possa alimentar sobre esse exemplo da natureza, que é o bambu que o nosso Deus fez. Talvez você já ouviu sobre ele, talvez você já leu sobre ele, mas eu queria reforçar sobre esse assunto, sobre essa árvore que pode trazer alguns exemplos de vitória para nós. Você sabe que a analogia que nós encontramos pontos de semelhança entre as ideias comparadas, e em forma de metáfora, que é figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Então, o exemplo de hoje, claramente nós temos Jesus Cristo, mas nós vivemos em um mundo criado por Deus, e eu queria falar sobre esse bambu em 3 pontos. Rapidamente eu gostaria de trazer esse exemplo. Veremos algumas características desse bambu que para nós se estende e nos fala sobre a sua vida. Só para nós termos uma ideia, existem aproximadamente 1.300 espécies de bambus, conhecidos e catalogados cientificamente, divididos em mais de 90 gêneros. E o próprio bambu, ele é usado para milhares de utilidades. Várias utilidades o bambu tem, até bambu é comestível. Agora, que lição e exemplo esse bambu pode nos dar? Nós queremos ver algumas características. A primeira característica que eu gostaria de trazer para os amados irmãos é a forma do seu crescimento. A forma do seu crescimento. É interessante que depois de plantado o bambu chinês, ele cresce de uma maneira diferente das outras árvores que você conhece. Ele cresce de baixo para cima. O seu crescimento é subterrâneo. Ele procura a profundeza. Ele procura alicerçar-se, fortalecer-se. E ele se agarra em rochas, em pedras. Ele busca a substância necessária para o seu fortalecimento. E isso demora 5 anos de crescimento. Ele leva 5 anos para buscar os seus nutrientes. Ele se agarra na rocha, ele se aprofunda no seu crescimento. Em vez de crescer para cima, o primeiro momento dele é crescer-se para baixo. Ele tem apenas um pequeno broto nesse tempo. Agora, meus amados irmãos, as suas raízes vão se aprofundando, buscando esses nutrientes, a sustentação, a firmeza, a força. É interessante que as suas raízes, elas são mais profundas do que outras árvores. Eu quero trazer na vida espiritual para nós também dizer que não é diferente.
Na área espiritual, de quem serve e quer servir a Deus, conhecer Jesus Cristo, a primeira coisa para que você tenha vitória é que você precisa edificar a sua casa na rocha. E nós queremos trazer na Bíblia que a rocha é Jesus Cristo, que lá em Mateus capítulo 7 vai falar sobre dois fundamentos. Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre dois fundamentos de duas casas que foram edificadas. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os dois fundamentos. Assim como o bambu chinês, ele cresce para baixo, buscando se fortalecer, se aprofundar. Assim também, você que serve, ou você que quer servir a Deus, você precisa entender que você precisa se fundamentar na rocha que é Jesus Cristo. Se você quer construir uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, mesmo em meio ao caos, eu não estou falando uma vida de riqueza financeiramente, isso é secundário, isso pode acontecer. Mas eu quero falar para você uma vida de vitória em cima de qualquer tempestade que essa vida traz. Eu quero dizer para você, se você fortalecer-se, o seu alicerce, construir a sua casa espiritual, a sua vida, a sua alma, na rocha que é Jesus, o alicerce fundamental, fortalecendo nele, você pode ter certeza que você vencerá, mesmo em meio aos desertos, às lutas, às dificuldades que esse mundo pode trazer e Deus permitir que passemos. E eu faço essa pergunta: em que ou em quem você tem edificado a sua casa, a sua vida espiritual? Tem muita gente que está edificando, buscando sustentação na riqueza, no dinheiro. Tem tanta gente preocupada em se enriquecer-se. Ouve a palavra de Deus, ouve, muitas vezes não pratica. E muitas vezes a sua casa está sendo edificada na areia, porque não tem sustentação, porque ele não é prudente, porque ele não pratica, ele não busca a fazer a vontade do Senhor na palavra. E eu quero dizer que Jesus sabe muito bem que nossa vida espiritual não é um mar de rosas. Sabemos também que sem lutas não há vitórias. Nós passamos por lutas, mas para que você se fortaleça, é preciso aprofundar suas raízes em Jesus Cristo. Fortalecê-la, buscar os nutrientes espirituais que só a palavra de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pode trazer na sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Por isso, não pense só em crescer para cima, pense primeiro crescer para baixo, buscando arraizar-se na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Venceremos as tempestades da vida, as investidas de Satanás, se estivermos fundamentados, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Só assim nós podemos vencer.
Jesus deseja isso de você. Sabe o que o Salmo 144:1 ele diz? Salmo 144:1 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha aí o que o salmista está dizendo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra para a batalha. Meu amado, você quer ter vitória? Assim como esse bambu? É saber, é entregar a sua vida no Deus que é a rocha. É a nossa rocha segura. O alicerce de Davi era Deus na sua vida. O alicerce de Davi era Deus na sua vida. Ele diz isso. Rocha é símbolo de proteção, de refúgio e fortaleza. Nós precisamos entender, sem as raízes profundas, nós vamos sucumbirmos fatalmente diante das tempestades. É por isso que muitos não conseguem viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que busque na sua palavra as respostas necessárias. Porque muitas vezes não se aprofundam, não praticam e não vence, às vezes, por não ainda entregar o seu coração na confiança em Jesus Cristo. Por isso, quer vencer? Você precisa mudar de dentro para fora e crescer de baixo para cima. O alicerce começa de baixo para cima. Agora edifique, construa a sua vida no solo da graça de Jesus. Só assim você terá vitória verdadeira. As vitórias virão, desertos estarão aí, mas você vai vencer, porque você está alicerçado, fundamentado em Jesus Cristo. Amém? Primeira lição do bambu chinês, ele nos traz crescer suas raízes para baixo. Segundo ponto, segunda lição que esse bambu pode nos trazer. É interessante que esse bambu ele não tem galhos. Não tem galhos como as outras árvores têm. São poucas folhas, inclusive são tipo varetas, curtas ou pequenas. Diferente das outras árvores, esse bambu ele não contém esses galhos. E é só após os 5 anos, o bambu ele começa a crescer rapidamente, buscando as alturas, chegando a 24 metros de altura. Por isso, na vida espiritual, os galhos da nossa vida podem ser problemas, podem nos trazer problemas. Vou dar alguns exemplos. Primeiramente, eu quero contar uma história com ele. Havia uma fazenda, e nessa fazenda existiam várias árvores e também um bambuzal. E diante dessa fazenda existia uma grande, exuberante e enorme árvore. E essa árvore se gabava, ria das outras árvores, ou das árvores pequenas e, acima de tudo, do bambu. Do bambu, porque passava anos e anos, ele não crescia. E essa árvore exuberante, cheia de galhos, ela se gabava, se ria desse bambuzal, ou desses bambus que só tinha um broto. Mas chegou um tempo, foi passando os anos, chegou um tempo que veio uma grande tempestade nessa fazenda, com ventos fortes. E de repente, ao terminar essa tempestade, aquela árvore exuberante, grande, com grandes galhos, ela vê-se chorando, triste. Por quê? Porque os seus galhos
não aguentaram a tempestade, se quebraram. Ela ficou pequena, ela se tornou uma árvore fraca. E amados irmãos, esse exemplo que nós temos, nós trazemos um paralelo também na palavra de Deus, aonde fala sobre a parábola do homem rico e tolo, lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu queria trazer esse versículo, esse texto para você, para dizer que nós devemos tomar cuidado com esses galhos que muitas vezes mais traz peso para nós do que alegria. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21, ele diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: logo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meus amados irmãos, nós vemos essa parábola de um homem muito rico, que tinha vários galhos: o galho do dinheiro, o galho da posse, os galhos de tudo posto. Ele se gabava por ter muito dinheiro, por ter plantado e colhido e feito coisas grandiosas com o seu dinheiro. Mas uma coisa ele esqueceu: de que existe um Deus acima do seu dinheiro, da sua riqueza. E aquele homem foi tolo, dizendo: alma, agora deita-se, come, bebe, regala-te, fica tranquilo, agora já estou seguro. Espiritualmente não está seguro. Eu quero dizer para você: certos galhos da nossa vida podem trazer problemas. São pesos extras que muitas vezes nos impedem de continuar ou ainda buscar melhor e conhecer Deus. E esse homem, ele foi imprudente também. Por isso que a nossa vocação não é a terra, a nossa vocação é o céu. Não queremos entesourar coisas aqui da terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde nos fazem muitas vezes esquecer de Deus. Por isso, buscando as coisas eternas, nossa visão ela precisa ser de um Cristo que vive nos céus. Quanto menos apego às coisas materiais, mais espaço eu e você teremos para realizar e fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ser rico, você ter dinheiro, você ter posse. O problema é onde você se coloca em primazia ou em primeiro lugar a sua posse, ou o seu eu, o que você possui, e esquece de Deus. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto, mas não as que são aqui da terra. Por isso, o bambu ele não tem galhos, nos traz essa metáfora de que
nós precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensar nas coisas lá do alto, porque às vezes pode acontecer de Deus quebrar você, quebrar seus galhos, para que você enxergue, para que você tenha visão do reino. Às vezes vai ser dolorido, vai doer, porque Deus quer muito trazer você de volta, porque você ainda não está enxergando, você ainda não entendeu o que Deus veio fazer nessa terra, o que Jesus veio fazer nessa terra, quero dizer, o que Ele morreu por você. Por isso que Ele diz, olha, pensai, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Ou seja, a primeira visão que você precisa ter é do alto. Por isso que para você enxergar, busque as coisas de Deus, conheça seu Filho Jesus Cristo. Em Lucas 15, versículo 11 ao versículo 32, fala sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo também é um exemplo de uma grande árvore exuberante, bonita, frondosa. Pega toda a sua riqueza que lhe cabia e sai para festejar, para gastar com meretrizes, para gastar com seus amigos. E bebeu todas as taças da vida que podia. Era uma árvore grande, cheia de galhos. Mas chegou um dia que essa árvore ela quebrou os seus galhos. Ele caiu em si, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu os seus erros. Depois que seus galhos foram quebrados, ele volta quebrado, pobre, desmoralizado e envergonhado para a casa do Pai. E assim o seu Pai o recebe com braços abertos. Às vezes aconteceu com você, pode acontecer, eu espero que não. Você ser um filho pródigo, um filho que afastou do caminho de Deus, que cresceu muitos galhos, muito peso na vida espiritual. E isso atrapalhou você continuar caminhando, porque você não buscou a orientação divina, não buscando as coisas lá do alto. E Deus, Ele quer te trazer de volta para a sua casa, para o seu convívio, com braços abertos. Por isso, certos galhos podem se tornar em pesos extras para uma caminhada rumo a Jesus, rumo aos céus. Em Hebreus 12:1 diz assim: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando. Tire, arranque isso. Corte esses galhos. Conversa, peça perdão, arrependa-se de algum pecado, algo que te atrapalhe você a continuar a caminhar, ou voltar, ou continuar buscando esse Deus. Deixe Jesus entrar em seu coração, deixe e peça a Deus que Ele desembarace, te perdoe seus pecados e que tire esses pesos da sua alma, mesmo que seja preciso cortar esses galhos. Terceiro e último, o bambu tem uma vida vitoriosa, assim como nós também podemos ter. Ele é cheio de gomos. O bambu, ele é cheio de gomos. O bambu não é como um cano de PVC que nós construímos, o esgoto ou outras coisas nas nossas casas. Embora delgado e oco por dentro, mas é super resistente, crescendo ao passar dos anos. Esses gomos ou esses nós vão desenvolvendo a cada medida do seu crescimento. Sem esses gomos ou sem esses nós, facilmente ele se racharia ou quebraria. Quanto mais alto o bambu, mais gomos possui, mais resistência ele possui.
Agora, fazendo uma analogia para a vida espiritual na nossa vida, nós passamos também por fases, por etapas, provações, tempestades, desertos, vales, que nos ajudam a crescer e fortalecer em Deus. Esses são os nossos gomos, que vamos criando com a ajuda de Deus, trazendo-nos resistência e força para suportar as provações, pressões e perseguições do dia a dia, mantendo-nos firmes na fé em Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 nos diz: meus amados irmãos, ou meus irmãos, tende por motivo de passar de toda alegria, ou passares por várias provações, ter alegria por passar por provações. Por isso, essa provação, essa alegria na avaliação humana, ou a avaliação natural humana, as provações não consistem em se alegrar, mas sim entristecer-se. Mas para o cristão é uma forma de enfrentamento na fé em Deus, com alegria e apoio de Deus. É para o nosso crescimento espiritual, meus irmãos. Esses gomos são essenciais, são importantes, porque o cristão sabe que Deus, ele permite essas provações para nos provar e aumentar a força da nossa fé nele. Em Romanos 5,3 nos diz que devemos nos gloriar, nos alegrar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deus sabe o que você está passando na sua vida emocional, amorosa, financeira, familiar, na saúde. Deus sabe muito bem. E às vezes essas provações, esses desertos, esses vales, Deus permite para trazer prova e também nos aprovar. E esses gomos, nós vamos crescendo como esses gomos, separadamente, um atrás do outro, vai crescendo no bambu, e ele se fortalece mais ainda. Para concluir, meus amados irmãos, para concluir, nós vemos que o bambu, depois ele vai crescendo, e ele não cresce sozinho. Ele cresce, nasce outros bambus, ele permite que outros bambus, e vira um bambuzal, cresçam junto com ele. Assim é a igreja, ela cresce juntos, um a um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É não se isolar-se, mas estar juntos, unidos, assim como a igreja primitiva, num só propósito, tinha o seu ideal de buscar a Jesus em amor, em fidelidade e em comunhão. E eu quero dizer outra coisa sobre esse bambu. O bambu, com esses gomos, à medida que ele vai crescendo, para terminar e concluir essa mensagem, ele se torna mais flexível. Sabe o que quer dizer isso para a nossa vida? O que vem na nossa mente é que se ele curva para Deus nas horas da tempestade, ele se curva, ele mexe, ele balança de um lado e do outro, mas ele não quebra. Ele não quebra. Assim deve ser o crente, você ser flexível na hora das tempestades, se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo misericórdia, orando, buscando a sua presença, para que você vença nos dias maus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida de vitória, conhecendo Jesus e fazendo a sua bondade, a sua vontade. Nós sabemos que o maior exemplo é Jesus Cristo, como nosso Deus, mas aprendemos também com o exemplo do bambu. Que Deus te abençoe, que se fortaleça nesse Deus tão bom
tão maravilhoso, que pode mudar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero orar em nome de Jesus pela sua vida. Eu não sei o que Deus falou com você. Qual área da sua vida precisa ser mudado? Se tem galhos que precisam ser cortados, quebrados por Deus, que está tirando ou está trazendo peso na sua vida. Talvez há pecados que precisam ser confessados. Talvez você retornar para Deus, para a igreja do Senhor. Eu quero orar, talvez você entregar seu coração a Jesus nessa noite. Vamos orar? Vamos orar juntos? Se você deseja entregar a sua vida ainda para Jesus e dizer: Deus, eu quero ser como esse bambu, eu quero arraizar-se em Jesus Cristo, eu quero crescer na rocha que é Jesus. Deus, eu preciso desenvolver, mesmo diante das dificuldades e problemas. Deus, eu quero Jesus no meu coração, eu aceito Ele como meu Salvador. Você também pode dizer: Deus, eu preciso retornar para a sua obra, eu quero ser mais flexível, eu quero me curvar diante do Senhor nos momentos alegres, nos momentos difíceis, diante das tempestades. Deus, eu preciso de Ti. Tira meu orgulho, tira o meu eu. Oh Deus, me ajude, me abençoe. Eu oro no nome de Jesus. Se você fez essa oração desejando mudança na sua vida, que Deus possa fortalecer você, ser forte como o bambu, que mesmo passando por tempestade se torna firme. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém? Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado.